Tá Vamos lá? gravando, gente. Tá, apareceu aqui uma mensagem para mim, para todo mundo apareceu? O Apareceu. que faço? Aperto do gol? Não, a mensagem é de que tá gravando, não é? Sim, acho que sim. Qual a Tá, mensagem? então tá, foi. É só colocar. Então, Só começamos. Colocar. Isso, Ok. já foi. Então, gente, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Nosso bate-papo de hoje, eu quero agradecer, né, a Chico por nos convidar. E o nosso bate-papo de hoje é sobre a fantástica viagem de Brito Velho, o artista como fonte de inspiração e contágio. Eu sou a professora Léa Guarici, sou artista, ilustradora. Eu vou falar bem pouquinho sobre mim, porque o Brito tem bastante para dizer, né, Brito? Então, eu vou falar bem pouquinho e depois eu explico mais sobre o meu processo criativo também e a relação que tem com o que a gente está falando aqui hoje, né? Então, sou artista, ilustradora, arte educadora. Tenho a Escola Vila da Arte, que é um projeto para jovens, para crianças e para adultos, já faz 20 anos. E sou escritora desse livro que eu sou apaixonada, que é o Brito Velho para crianças de todas as idades, tá? A partir dos 2 aos 100 anos, esse livro é maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho dele hoje para vocês também, depois que o Brito falar. Então, gente, eu quero fazer um convite para o Brito. Depois que eu falei um pouquinho sobre mim, né? Eu também sou metida, sou muito curiosa, o que as crianças têm de sobra, né? Eu quero convidar para falar agora, para se apresentar para nós e nos convidar para essa imersão, essa viagem no trabalho desse maravilhoso artista, que eu sou apaixonada. Se deixarem ficar elogiando, eu vou elogiar aqui a noite toda, que é o Brito, Carlos Carrion de Brito Velho, para ele nos levar para embarcar nessa viagem para o mundo inventivo da ludicidade. E esse artista, a gente tem uma grande relação com as crianças, que depois a gente vai falar um pouco depois que ele contar a história dele. Vamos viajar, Brito? Vamos viajar. Então, Tá pronto? tô pronto. Então, está gravando, então eu vou começar tudo. Eu sou Carlos Carrion de Brito Velho. Artisticamente, eu sou conhecido como Brito Velho. Nasci em Porto Alegre. Casei com a Zuneide, que é minha esposa há 46 anos, e viajamos por vários, moramos em Paris, moramos em Buenos Aires, quer dizer, morei em São Paulo. Mas vamos falar um pouco do meu trabalho. Eu tô, digamos, envolvido com a pintura profissionalmente. Eu comecei faz 55 anos. Comecei muito jovem. Na verdade, eu comecei com 9, mas assumi a profissão com 20 anos de idade. E aí comecei a trabalhar, quer dizer, de uma forma muito empírica, porque eu sou autodidata. Eu não fiz nunca, a não ser um curso de gravura com o Danilo Gonçalves, em 74, que eu fiz para um grupo de artistas, trabalhamos juntos, lá no Ateliê Livre, que depois eu dei aula no Ateliê Livre também, fui professor lá. Quer dizer, eu sou autodidata e comecei a trabalhar com 20 anos. A minha primeira exposição individual faz 50 anos, foi na Galeria Pansete, aqui em Porto Alegre. E a minha história é bem parecida com a da maioria dos artistas. Eu comecei figurativo, comecei a pintar paisagens, pintura a óleo, desenho e pintura a óleo, porque naquele tempo nesse conheci o acrílico. Conheci o acrílico muito mais tarde, mas dali, da coisa mais clássica, acadêmica, eu fui me caminhando para o surrealismo, aquele surrealismo meio tipo Dalí, coisa assim, entende? Dali eu comecei, nunca consegui ser abstrato, interessante, nesses 55 anos eu nunca consegui fazer um trabalho abstrato. Tentei umas 2 vezes, mas fica pronto e eu fico achando que falta algum detalhe, e quando eu vejo o detalhe é uma figura que entra, entende? Então, não adianta. E nesse processo eu comecei a desenvolver, começou a surgir uma série de figuras femininas que eu fazia, já com cor, com óleo. Eu, na década, uns 40 e poucos anos atrás, 45 anos atrás, eu descobri o acrílico. Tinha um senhor que trouxe para Porto Alegre e, com isso, ficou
alguns artistas aqui de Porto Alegre aderiram ao acrílico, né? E eu fui desenvolver. A minha imagem continua aparecendo? Continua. Tá. Então tá, porque eu não sabia. Mas aí comecei a desenvolver o acrílico, aonde surgiu figuras que já eram meio mais surrealistas ainda, até que surgiu a fase da ditadura, que foi no início da década de 70 e poucos, surgiu a fase da ditadura, que era os microfones, uma pintura escura, onde apareciam ditadores, apareciam microfones, ali surgiu uma série. Até quando eu fui morar em Paris, eu e a Zuneide já estávamos lá com essa série de pinturas. E logo interessante, cheguei em Paris, as pessoas que viram lá na França disseram assim, antes de eu falar, se eu abrisse a boca, eles saberiam que eu era latino-americano, estaria falando um espanhol, um português e um francês muito arrevesado, mas antes de falar, diziam latino-americano, pela linguagem, que era uma coisa típica da América Latina, estavam todos passando por um momento da ditadura, todos os países aqui da América Latina, então isso aí foi uma coisa marcante. E aí eu desenvolvi o meu trabalho em Paris nessa linha, ele tem uma série de desenhos também nessa linha, os microfones, havia uns desenhos que eu fazia, um cinza, o cinza era, no desenho, era uma escrita, não era uma falsa escrita, tanto que na volta eu expus esses trabalhos, havia pessoas que iam ler o que eu estava dizendo naquelas escritas, e aí me chamavam, ô Brito, eu não estou entendendo aqui a tua letra, mas isso aí não é letra, isso aqui é uma falsa escrita que eu estou usando como cinza para compor o meu desenho, a minha pintura, o meu trabalho. Teve um que ficou bravo comigo, já. Como? Eu estou aqui tentando ler e me faz umas coisas assim. Isso aqui é desenho. Essa escrita se tornou, para mim, uma forma de usar o cinza, superpondo formas que pareciam letras, mas sem ter um nexo, né? Aí depois aqui começou a surgir, depois que começou o processo, a ditadura se abriu um pouco, né? Começou a surgir as formas já com cor, aonde eu já fazia figuras que a partir era como fossem eu pegasse detalhes da minha anatomia, da minha figura, eu dava uma certa independência para elas. Então, de repente, uma orelha criava pernas, ou uma boca, e assim comecei a criar uma linguagem maluca que eu fui desenvolvendo, que tem a ver com a linguagem que eu faço hoje, né? Só que depois foram se agrupando, foram surgindo grupos de figuras, mas essa deformação foi um pouco assim, de uma forma inconsciente, eu fui pegando. Até tem uma figura que aparece, que está no Marx, que é uma cabeça imensa, que é de um ditador, e que eu fui pegando detalhes da anatomia e fui dando vida, criando pernas e formas e tal. E aí foi surgindo essa minha série de figuras que eu vou modificando, vou agrupando e desenvolvo. Às vezes me perguntam, ô Brito, tu não fica preocupado que eu possa estar te repetindo? Eu digo, eu acho que eu não estou me repetindo, porque sempre o artista ele consegue mergulhar no seu mundo. Eu mergulho dentro de mim e busco novos elementos na minha pintura, entende? Então, que é mais ou menos a mesma pintura, só que eu vou criando, vou mudando. Tu nunca consegue achar uma pintura igual a outra. Aliás, foi até um crítico que me fez um comentário de São Paulo, o Roberto Moitemilha, uma vez disse: "O Brito, eu estive examinando em computador e mil coisas e não vejo nunca que tu repete, tu consegue. Eu não consigo. Tanto eu estou me alastrando um pouco demais, mas vou contar uma história. Eu pintei uma vez, nos 100 anos do automóvel, eu pintei um quadro que todo o quadro era um automóvel, com rodas e tudo, e a figura tinha olhos, a figura era o automóvel. Esse trabalho foi vendido e uma galeria vendeu. E aí passou um tempo, a galeria, depois de uns 2 anos, me ligou e disse: "Ô Brito, o quadro aquele que eu vendi, ele viajou, foi todo arranhado e o cliente está apavorado. Adoro esse trabalho, que é saber se tu consegue refazer esse quadro no sentido de que estava arranhado, quase tipo tinha passado uma lixa nele." E eu disse: "Vou tentar, não sei se é fácil, mas vou tentar." Obviamente que eu não ia conseguir. Eu comecei a pintar esse quadro. Quando eu me dei conta, foi até a Zuneide que me chamou a atenção.
eu tinha pintado dentro do carrinho, eu tinha pintado uma pequena figura que estava dirigindo o carro. Aí, quando essa marchã viu, disse, mas Brito, tu acabou com o quadro, botou uma figura dentro, tu modificou o quadro. Mas aí eu disse, sinto muito, mostra para o cliente que eu não posso fazer nada. Entrou essa figura, entrou de gaiata, a figura entrou. Tu sabe que o cliente ficou tão louco, tão apaixonado, gostou mais do quadro com aquela figura dentro. Então, quer dizer, eu não sou de repetir, não consigo repetir. Eu termino sempre, vai mudando, vai trocando, vai surgindo grupos. Aí estou vendo agora a figura dos microfones. Quer dizer, imagina essa orelha que está aparecendo aí, de repente, essa outra aqui, ela sai e cria pernas, e cria isso, e vai criando vida independente, né? Então, foi isso mais ou menos que aconteceu no meu trabalho. Como carreira, assim, eu sou um cara que sempre gostei muito. Eu sou quase que nem um músico, nem um roqueiro. Eu não me conformo de fazer o trabalho e esperar 10 anos. Eu me lembro que o doutor Henrique Amaral me dizia, o Brito, eu lá em São Paulo, eu às vezes espero 10 anos para expor meu trabalho. Eu não consigo. Então, termina acontecendo o quê? Eu sou que nem um roqueiro que faz um disco e já quer mostrar. Quer dizer, então, eu tenho, nesses 55 anos de trabalho, eu tenho, é maluco isso. Tem gente que não acredita. Eu tenho 50 exposições individuais. Havia anos que eu expunha no MASP, no museu, numa galeria tal, São Paulo, e mais uma outra. Eram 3, ao mesmo tempo, coisas diferentes, na mesma cidade. Expunha muito, eu era muito louco. Hoje em dia, faz uns 10 anos para cá que eu não exponho mais. Exponho muito pouco. Que eu acho que tem um momento que a gente tem que ficar, se reservar um pouco, entende? Até porque eu não tenho mais essa vontade de expor tanto o trabalho, entende? Então, mas eu tenho 50 exposições individuais nesses 55 anos e mais, eu acho que de 400 participações de coletivas, de coisas assim, de salões, Bienal e coisas assim, entende? Então, é muito ativa a minha vida. Essa figura é muito louca, toda vazada, estou vendo agora essa figura. Essa de agora, né, Brito? De agora, mas eu não, como ela passa, termino vendendo, não está mais na minha casa, eu termino me esquecendo. Agora eu vi essa figura aí, gostei de ver ela de novo. Mas, então é mais ou menos isso que eu tenho para falar do meu trabalho, entende? Então, e aí a minha atividade sempre sempre me mexendo, ativando e fazendo coisas. Não sei quem é que dizia. Eu acho que foi uma vez foi o Gaudêncio que me comentou uma vez que ele estava diretor do Marx. Ele me comentou assim, o Brito, é muito engraçado. Quando tu não está muito afim de fazer uma coisa, alguma exposição, algum evento, tu diz assim, não, eu tô agora não posso, eu estou muito velho para isso. Quando eu estou afim, eu sou capaz de subir num poste para fazer aquilo. Quer dizer, aí não me acho velho. Quer dizer, então, eu tenho essa postura. Eu sempre estou afim de fazer de coisas que eu gosto, coisas que me envolvam, que me tragam uma coisa de retorno criativo, assim, entende? Não é retorno de venda, é retorno criativo. Até porque o artista ele não vende quase no seu ateliê. O artista ele não vende quase em galeria, ele vende mais no seu ateliê, não adianta. As galerias ficam bravas com os artistas. Mas os artistas, eu lembro que o Chico falava isso para mim, várias vezes o Chico Stogger. O Brito, uma grande parte dos meus trabalhos eu vendo no ateliê, porque as galerias não têm essa... É muito importante a galeria. Eu acho a galeria essencial. Se não fosse a galeria, não teria exposto. A minha primeira exposição foi na Galeria Pansetti. Já expus em tudo que a galeria, já expus quase todas as galerias de Porto Alegre, já expus, quer dizer, algumas de São Paulo, do Rio, mas acho essencial a galeria. Mas não adianta, o colecionador, o cliente, ele gosta de ir na casa do artista, ver onde é que ele está fazendo, o que ele está fazendo, gosta, às vezes, até de querer se meter com a cor. Aí eu digo, não, com a cor não, querido. Não te mete que não tem. Não, está só brincando. Quer dizer, mas tem isso. Então é isso. Então, é um pouco isso. Acho que até falei bastante já. Estou até já meio... Eu falo rápido. Tem muito mais para te falar. Tem muito mais, mas eu falo rápido. Então, e é bom me perguntando também, aí vai surgindo mais histórias. Tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta para mim, seria interessante. Eu quero. Posso? Pode, claro. Então, já que a gente está aqui, Brito, para falar sobre contagem, inspiração, e não só para criança, porque eu acho que um artista, né, a gente que convive com arte, a gente favorece sempre a nossa criatividade.
né? Conviver com os artistas em exposições, né? Museus, Exato. ler livros, ver filmes, né? Ainda mais agora na pandemia, a gente viu que a arte é tão necessária e tão importante, né? Tem até uma frase do Nietzsche que eu adoro, que a arte existe para que a realidade não nos toque. E realmente, né? Ainda mais agora, a gente precisa de arte. Então, já que a gente está aqui para falar de contagem, inspiração, eu queria que tu contasse um pouco para a gente aquele trecho da tua vida da maleta de tintas provocantes que tem aqui no meu livro. Como tu foi contagiado, né? Através da cor, porque todo mundo, se a gente for pensar, quando a gente é perceptivo, quando a gente é uma criança atenta, porque a criança ela está em processo de vitalidade criativa. Sem dúvida. E tudo chama a atenção da criança. Uma maleta de tintas, uma exposição que ela viu. Então, eu queria que tu contasse um pouco sobre isso aí foi muito, muito interessante, porque eu morei, tá falando, eu estou lembrando que eu morei dos 9 aos 19 anos em Buenos Aires. Eu acho que todo o meu colégio foi feito em Buenos Aires. Eu fui para lá com 9 anos e voltei com 19, entende? Eu me lembro que eu tinha 9 anos e pouco, eu tinha ganho, eu acho que essa maleta está falando, eu tinha ganho uma maleta de tinta do meu pai, com tinta a óleo. E eu olhava aquilo e tal, mas não tinha tido coragem de pegar. Eles viajaram, meu pai e minha mãe, somos 5 irmãos, viajaram, não sei para onde é que eles foram, nós ficamos em Buenos Aires, no nosso apartamento, gente acompanhando, empregado, e eu tinha 9 anos, e eu me lembro, e tinha irmão de 14, entende? Não, até meu irmão tinha 15 anos, tinha 6 mais do que eu. Então, eu vi uma paisagem na frente e tinha visto algumas coisas de arte. Meu pai sempre foi colecionador de livros de arte. Aquela coleção da Esquirá, ele tinha toda ela. Que aqueles livros onde a reprodução é colada em cima, a folha da reprodução fica solta. É uma coleção francesa. Ele tinha toda essa coleção e eu olhava, gostava de ver. Eu via aquela paisagem e eu via abria aquela maleta e tinha uma bandeja, que era uma bandeja de madeira, que era para guardar as camisas passadas, que passava as camisas do meu pai, camisa branca, que ele ia para o consultório, ia não sei para onde, e ali, que bom estou vendo esse desenho de uma criança, ó, que está aparecendo agora aí, que desenhou no livro, interessante. Mas voltando ao assunto, eu vi aquela maleta e fiquei encantado e disse, eu vou pintar. Empiricamente, eu peguei as tintas, botei na paleta que tinha ali, comecei a pintar, misturei com terebentina que tinha ali, que veio naquela maleta, e comecei a pintar a paisagem, fiquei vibrando. Quando esse meu pai e minha mãe vieram da Europa, acho que era a Europa que eles tinham ido, a minha mãe eu fui mostrar a minha pintura, mostrei para meu pai, ficou encantado. Meu pai adorava, meu pai ficou encantado. A minha mãe olhou e disse, tu pintou na bandeja das camisas? Que absurdo! E ela olhou para meu pai e só disse assim para meu pai assim, só falta esse menino virar pintor agora. A minha mãe era oposição. Ela pensava que eu ia morrer de fome, alguma coisa assim. Então, ela se preocupava. Então, meu pai disse, o que você vai fazer? Mas não lixa. Ela mandou lixar, verniz, voltou sem maleta. Mas aquilo foi o início. Dali eu comecei a pegar papel, o meu pai me dava alguma telinha para mim, escondido da minha mãe, pega essa telinha aqui, meu filho. Ela pintava isso. Quer dizer, eu, criança, com 9 anos, me despertei para esse lado da pintura e do desenho. Aliás, nem foi para o desenho, porque eu fui direto, eu não tive aquele exercício do desenho, que é o normal, do desenho de passar para a pintura, ou do desenho passar para a escultura, entende? Ou para a gravura. Não, eu fui direto para a pintura, fui para o pincel, que eu não tinha material de desenho, eu fui direto para a pintura. Fui lá e comecei a pintar. Eu não me lembro, deve ter sido um desastre que eu fiz, mas meu pai adorou, a minha mãe ficou com medo, mandou lixar, mas foi um início, foi um pontapé inicial que eu me lembro, eu criança, até depois, mais adiante, eu já com 14 anos, 13 anos,
o meu pai me levou lá na Academia Pittman, que era uma academia que tinha de tudo, tinha desde dança até pintura. Então, eu me lembro que eu fiz algum exercício lá, fiquei um tempo, mas não gostei de ser dirigido, entende? Eu sempre fui muito assim rebelde, eu sempre queria ser meio independente, entende? Tanto que eu sou autodidata, porque e leciono, mais estranho que eu leciono. Então, eu digo, engraçado, eu fui autodidata, mas estou transmitindo coisas para os meus alunos. Eles fazem questão de estar aqui comigo, e aqueles que não estão comigo, eles mostram a pintura que eles fazem pela internet nas suas casas. Alguns já são artistas, então não precisam de mim para nada, mas gosto de pintar aqui na minha casa. Então, eles mostram o que estão fazendo, entende? Então, isso é uma coisa interessante. Mas desde criança eu comecei com 9 anos, que é uma idade que a criança já tem capacidade de começar a pintar até antes, de pintar, de desenhar, entende? E eu, quando aconteceu com 9, foi uma coincidência. Eu tive eles viajaram e eu peguei a caixinha e pintei. Eu quero contar uma coisa do teu pai, então. Vou aproveitar e ler um trechinho do livro, tá, Brito? Nossa. Ótimo, ótimo. Então, vou botar meu óculos, senão eu não enxergo. A mãe disse que era coisa de menino arteiro e o pai chamou de obra de arte. O pai gostava de arte e, para a alegria de todos, trazia sempre um passeio embalado com laço de fita. Museus, bibliotecas, livrarias, teatros e galerias. Na escola do menino, a arte estava por toda parte. Nos professores que soltavam as palavras com vontade de asas. Nas aulas de desenho, de escultura e de pintura. Então, eu li esse trechinho para contar também do teu pai, que eu também sei um pouquinho da história, como o teu pai te incentivava, né, Brito, a ver arte. Meu pai foi um grande incentivador, ele foi a pessoa que me deu força. E quando eu fui morar na França, ele dizia, meu filho, vai. Mas ele, engraçado, ele tinha medo que eu fosse sozinho, que eu me perdesse, não me sentisse muito sozinho e voltasse. Eu namorava a Zuneide, já era até noivo da Zuneide, sou daqueles antigos, eu noivei com a aliança e tudo. Ele disse assim, mas quem sabe, ele sugeriu, quem sabe tu combina com a Zuneide, tu casa e vai para Paris com a Zuneide. Eu nem conversei nada com ela, mas fala. Aí falei com a Zuneide, eu vou para Paris. Tu vai para Paris agora e como é que vai ser? Tu quer ir comigo, né? Quero sim. Aí casamos e fomos morar em Paris. Que negócio, hein, Brito? Que negócio bom esse, hein? E deu A certo. Zuneide é uma baita companheira. Companheira, 46 anos, companheiraça, está sempre me junto. Não tem aquela coisa que diz que atrás de alguém tem uma mulher. Não, a Zuneide está sempre na frente puxando. Eu mexo com ela isso, mas é verdade. Mas ela está lá ouvindo e ela fica chateada. Tu fala muito em mim? Não fala assim, não fala. Tem que falar em ti. Eu estou contigo há 46 anos, mais 2 de namoro, 48 anos, né? Quer dizer, é uma vida. Mas eu estava voltando, então, em Buenos Aires, voltando para Buenos Aires. Como foi importante essa experiência? Eu me lembro que eu vi em Buenos Aires todas essas excursões que meu pai levava a gente, e teatro também, Teatro Colón, a gente ia tudo. Eu me lembro uma coisa interessante, que foi muito marcante para mim, 2 coisas. Eu vi toda aquela vanguarda que estava acontecendo na América Latina, eu vi em Buenos Aires, no Instituto de Tela, era um carro famoso na Argentina, italiano, e que tinha um centro cultural que era quase um quarteirão. E lá tinha grandes exposições. Era talvez o instituto mais importante da América Latina, mais importante. Não havia em São Paulo e Rio um instituto tão importante como o Instituto de Tela. Tinha lá o famoso Romero Brest, que era um crítico famosíssimo de Buenos Aires, que ativava. Eu vi essas exposições de arte cinética, de um monte de coisa, porque o Jules Leparc, não se esqueçam, da arte cinética é um argentino. Ele nasceu, acho que foi em Córdoba, morou em Buenos Aires, depois foi para morar em Paris. Quer dizer, o Lúcio Fontana, aquele grande artista abstrato, dos cortes das telas, ele era argentino. Então, a Argentina teve uma carga muito forte. Então, eu me lembro de ter visto todo o grupo da Nova Figuração da Argentina, que influenciou todos os artistas aqui do Brasil, da América, o grupo Nova Figuração, rompendo, uma atitude meio dadaísta, rompendo com o mercado de arte, e fizeram uma grande queima de obras de pinturas na Casa Florida,
eu, com 16 anos, assisti esse movimento de grandes pintores jovens pintando, queimando as suas obras na Caixa Florida, dizendo que o mercado morreu e não sei o quê. Lógico, depois de alguns anos voltaram a pintar de novo e voltaram a expor, mas ou fazer outras coisas que não eram pintura, objetos, instalações, mas eu peguei tudo isso muito jovem. Eu vivenciei isso. Isso para mim, essa que tu falasse foi muito importante. Essas idas a esses lugares que meu pai nos levava, para mim foi uma coisa muito marcante e mexeu muito com a minha cabeça. Foi muito importante. Então, posso ler outro trechinho do nosso livro? Para mim pode. Eu vou lendo e tu vai contando a tua história, tá, Brito? Tá ótimo. Carlos ia juntando na bagagem o que lhe interessava. Guri curioso, inventivo, resolveu dar ouvidos às vontades que não podia contar com as palavras. Enquanto o pai interpretava os sonhos dos outros, o menino tratava de dar forma aos seus. Nessa viagem, entregava-se de corpo inteiro. Então, tu voltou para o Brasil, não foi? Sim, voltei para o Brasil com 19 anos. Aí comecei a trabalhar aqui. Com 20 anos resolvi. Eu tinha feito o vestibular para arquitetura e tinha feito um semestre, mas eu me dei conta e disse com 20 anos, eu não vou ser arquiteto. Eu vi aquela dependência dos arquitetos. Eu tive um monte de alunos, arquitetos, que eu me dou até hoje, que é uma profissão maravilhosa. É só ver Oscar Niemeyer, todos esses grandes gênios. Mas eu pensei, eu não vou ficar na dependência de alguém que eu tenha que aprovar um projeto para mim executar aquele projeto. Eu acho que não vai dar certo. Eu tenho que ter uma profissão que eu até consiga resolver, até com um pedaço de papel de pão, que eu consigo pegar um papelzinho e desenhar naquele papel de pão, fazer o que eu quero. Então, isso meu pai, eu vou sair da faculdade e vou assumir a profissão de pintor. Meu pai vibrou. Meu pai fez até um poema para mim, ficou contente e fez um poema para mim por ter assumido isso. Que maravilha, incentivo. A minha mãe, as minhas tias, todas diziam, tu vai morrer de fome. Eu digo, mas tia, tu não me dá nenhum prato de comida para mim? Aí eu digo, não é nisso, tu tem que ter uma profissão que ganhe dinheiro, tem que ser médico, engenheiro, ou arquiteto, o que for. Mas eu não queria, eu queria ser artista. E assim eu fui levando minha vida. Toda a minha vida, que eu me lembro, eu sempre envolvido com arte e sempre trabalhando. Quando não tinha sempre tive um apoio do meu pai. Eu não posso negar que esse apoio foi muito importante, esse apoio econômico. Mas depois parou o apoio econômico. Nos últimos 40 anos, o apoio econômico parou. Quer dizer, então, Pena, né, Brito? Mas parou. Quer dizer, eu tenho muitos irmãos também que não achavam que me apoiavam, mas também queriam também ter o apoio deles, que era justo, né? Mas ele apoiava todos, quer dizer, ele apoiava cada um na sua área, né? Mas eu me lembro que sempre fui envolvido com arte e dava uma coisa que eu gostava desde o começo é de lecionar. Eu comecei a lecionar, dar aula, foi o primeiro lugar que eu comecei a dar aula mesmo foi no Ateliê Livre. O Ateliê Livre foi um pouco minha casa. Tem uma história também. O irmão do meu pai, o Carlos de Brito Velho, que era grande amigo do Iberê e do Chico, e que era amigo mesmo, íntimo. O Iberê sempre falava, tanto que na Fundação Iberê Camargo tem mais de 800 cartas. Olha que paixão do Iberê para o meu tio e o meu tio para o Iberê. Meu tio era teórico, era intelectual, assim, muito forte, e gostava muito de arte. O Iberê era apaixonado, ele dizia, não existe político que nem teu tio, porque teu tio é um político, mas é um intelectual. Ele era um médico também, meu tio. Então, quer dizer, o Ateliê Livre foi criado na época que meu tio era secretário de Educação e Cultura, aqui em Porto Alegre, no município, e ele, conversando com o Iberê, surgiu a ideia de desenvolver no alto do mercado, todo mundo sabe da história, o Ateliê Livre. E de lá ele foi crescendo, o Ateliê Livre, e eu cheguei a ser aluno também lá no Ateliê Livre, no mercado. Mas depois, quer dizer, fazia um curso de uma semana. Eu fui aluno no mercado do um grande amigo meu, que está falecido, que é o Paulo Pérez. E o Paulo Pérez dizia, o Brito Velho é o artista mais eficiente. Ele fez só uma aula comigo, que durou acho que umas 3 horas. A Nete, se assistir, já vai ficar emocionada, porque ela sabe dessa história. Falei para ela, a Nete Abara, 1000 vezes. Aí
o Paulo se metia e eu não gostava que se metesse, e nós ficamos amigos, mas havia brigas homéricas. E eu disse, vou parar com a aula. Então, vai embora. O Paulo era estourado, né? O Paulo Pérez era um cara muito estourado, eu também. Aí foi uma aula de umas 2, 3 horas. Então, o Paulo dizia, o Brito foi meu aluno mais rápido. Ele aprendeu tudo em 2 horas comigo, lá no Ateliê Livre, nos autos do mercado. Mas depois o ateliê foi para Lobo da Costa e eu fui fazer litografia com o Danúbio, um grupo grande de artistas, a Plínio, tinha um monte de gente, a Magliani, trabalhamos junto naquela época, fizemos litografia. Depois, quando eu fui morar em Paris, eu fiz um estágio na gráfica de Jobert, que era uma gráfica. Eu não podia trabalhar, só podia olhar e fazer o estágio de olhar, porque era para grandes artistas. E eu era um latino muito pouco importante e não era convidado. A de Jobert era uma grande gráfica, de grandes, imprimia Picasso, imprimia Miró, grandes coisas assim. Eu assisti, acompanhei depois a litografia lá. E depois, na volta que eu voltei de Paris, eu comecei a lecionar lá o Porcela me chamou, disse assim, Paulo Porcela, me disse, eu tenho muito carinho por ele, um grande amigo, disse, Brito, eu dou pintura 1 e pintura 2. Eu queria que tu desse aula de pintura 1 e eu ficar só com pintura 2. Eu achei ótimo. E ali eu comecei a lecionar, foi onde eu comecei a lecionar pintura no Ateliê Livre. Alguns anos eu lecionei no Ateliê Livre pintura 1. E lá eu conheci muita gente, tinha grandes amigos artistas, porque lá o Ateliê Livre era um centro importantíssimo. Tudo que artista que vinha de São Paulo, do Rio, circulava pelo Ateliê Livre, porque lá era um centro que todo mundo sabia que era importante, era uma coisa simples, mas que era muito importante. Então, a minha história, por causa do meu tio, engraçado, depois, quem colocou o Danúbio lá foi um outro tio meu, o irmão da minha mãe, que eu sou Carlos Carrion de Brito Velho, que era o Francisco Machado Carrion, que foi secretário, que nem meu outro tio Brito Velho, de Educação e Cultura do município, e colocou o Danúbio para ser diretor lá do Ateliê Livre. Então, a minha família meio que me conectou com o Ateliê Livre, onde eu comecei a dar aula. Foi lá que começou. Eu adoro dar aula. É quase um vício, eu não consigo ficar. Agora eu fico muito deprimido porque eu não posso dar aula, porque a pandemia não permite. Então, eu não posso, tenho medo de contaminar as pessoas. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, quando passar essa pandemia, os meus alunos comentam, a gente está chuleando quando começar a sumir a pandemia, todo mundo tinha vacinado, voltar o curso. Vou voltar o curso de novo. O velho curso com o cafezinho da Zuneide. Vai ter champanhe no primeiro dia de aula, então. Vai ter champanhe, né? Porque está todo mundo esperando. Então, eu vou ler outro trechinho e a gente continua. Eu e o Brito, a gente improvisa, né, Brito? A gente tem um talento para improvisar, que é uma maravilha. Bom, está indo certo. Sua grande paixão é a pintura, mas é pelo desenho que lhe começa toda a criação. O deslizar do pincel é uma espécie de dança, que é sempre conversa, escuta e até discussão. No diálogo do artista com a tela, as mudanças vão acontecendo e as figuras surgem com plena liberdade. A mão do artesão encaixa as formas e brinca de colorir com suas cores vibrantes, contrastando cores quentes e frias. Então, Brito, fala um pouco dessa tua discussão, que eu sei que tu discute com os quadros de vez em quando, né? Exatamente. Eu tenho o meu processo, para as pessoas entenderem, eu trabalho assim, eu estou sempre rabiscando, desenhando em papéis pequenos, aquele papel que eu dizia, papel de pão, que eu podia fazer, papel, folha, o que for, eu estou sempre desenhando e vou guardando ali em pastas e pastas com centenas, milhares de desenhos. Às vezes eu vou começar um quadro, eu começo sem nada. Mas, às vezes, eu gosto de examinar alguma daquelas pastas para ver se alguma daquelas coisas vai me dar ideia. Às vezes, aquela ideia inicial é só o início daquele papelzinho que eu acho, de repente, porque logo depois é modificado. Porque aí começa o processo. Eu desenho e componho a tela em branco ou uma escultura que recorte em aço ou em madeira, ou uma gravura. Eu componho com desenho, com as linhas, o início do trabalho. Mas depois começa a aventura da cor, que é uma paixão que me move cada vez. Não que o desenho não seja uma paixão, mas a pintura é muito forte, ela toma conta, né? Então, começa esse processo. Então, de repente, eu começo a pintar e, às vezes, a pintura me leva a modificações
a própria figura que está do lado, que hoje em dia são grupos de figuras. Hoje eu não consigo mais fazer, eu fazia, havia época que eu fazia uma figura única. Tem gente, às vezes, até me cobra. O Brito, por que tu não faz, como tu fazia antigamente, uma figura única, assim, no centro da tela? Eu até começo com essa figura única, mas eu sou invadido, meu cérebro, por 1000 figuras que vão entrando, e meu trabalho tem uma conotação que eu me dou conta. Hoje eu me dou conta muito claramente que o meu trabalho tem um pouco de história de quadrinhos. A história de quadrinhos, eu adoro isso, meio que domina um pouco o meu trabalho, no sentido que são figuras que vão aparecendo, isso tem na história de quadrinhos. Quer dizer, então eu começo a pintar e começam a aparecer figuras. Às vezes chega a ter 6, 7, 8 figuras que vão entrando, e bichos. Hoje em dia tem bichos que entram também, vários bichos diferentes, que eu nem sei. Outro dia deu uma discussão assim, eu e a Zunete, se eu não sabia se aquilo era um cachorro, ou se era não sei o quê. Aí tem uma médica, que é colecionadora e amiga minha, eu mandei para ela dizer, isso aqui é cachorro, ou é não sei o quê, ou é um macaco? Aí ela disse, olha, eu acho que é uma girafa. Ela só para implicar comigo disse que achava que era uma girafa, porque não importa o que é, né? Mas eu tenho esse processo da aventura com a cor. E tem essa coisa de estar sempre discutindo. Eu até conto uma história, que acho que a Leia está falando sobre isso. Eu estava pintando aqui no ateliê, no meu ateliê estava o Cavalete, um quadro grande, e eu estava lutando com aquele quadro e não estava resolvendo, não funcionava portal, e entrava outro, e entrou uma outra figura, que não era para trás, mas ela tomou conta, fez a figura entra e toma conta, ela é dominadora, entra e dali ela não quer sair, dali ela toma conta, e daqui ninguém me tira daquele quadro, né? E eu estava tomando café, fazer um lanche com a Zuneide, e ela me contando uma história, e eu, sem querer, não me dava conta, eu estava olhando para o quadro eu estava aqui, e estava o quadro aqui à minha direita, e eu olhava para o quadro, e uma hora eu disse, sem querer, eu verbalizei, eu ainda amanhã eu vou te resolver, eu ainda amanhã eu vou te resolver. Aí a Zuneide disse a mim, ô negro, nós estamos conversando, está me ouvindo ou está falando com a tela? Estou dialogando com a tela. Porque acontece o seguinte, desculpa, foi sem querer, entrou, a tela tomou conta, sem querer, ela entrou nos meus olhos. Esse diálogo do artista com a pintura, ou com a escultura, ou com o desenho, é uma coisa muito séria. Eu me lembro de uma argentina, numa Bienal de São Paulo, ela estava sendo entrevistada por uma repórter, não sei de que canal era, e ela entrevistando e perguntando para essa argentina, era uma argentina muito famosa, que morava em Paris. E, aliás, os argentinos, eles moram em Paris. É impressionante como eles tomaram conta. Os argentinos tomaram conta de Paris. É impressionante. Vai nos museus, eles estão em tudo, os argentinos. A gente sempre saiu muito menos que os argentinos, entende? Ou que os uruguaios. A gente ficou muito, os venezuelanos, a gente ficou muito mais no Brasil. O brasileiro é muito mais preso ao Brasil. Mas eu me lembro que essa argentina comentou com a repórter. É o seguinte, o artista tem que saber escuchar a tela. Se ele não escuta a tela, não passa nada. E a repórter, conversar com a tela, a pessoa, essa artista é louca. Ela não entendeu que era um diálogo. Ela tinha que conversar com a tela, tem que ter uma conversa. O Mário Quintana falava que ele conversava com os poemas, o Mário Quintana estava construindo um poema dele, e às vezes, quando ele tinha uma discussão com o poema, ele conversava com o poema. Vou botar outra palavra, não me interessa que tu não queiras. Ele colocava outra palavra. E eu acho que o artista, na arte, é assim. E comigo funciona assim. Eu estou sempre em diálogo e discutindo com a tela, ou com o desenho. Não, até tu mesmo te inspira, né? Nos teus trabalhos, né, Brito? Porque eu acredito que logo que tu termina um quadro, tu já está com vontade de começar outro, não é? Tem. Acontece isso, acontece isso. E a gente está elaborando aquele quadro. Acontece uma coisa comigo que é muito marcante. Às vezes a Zuneide diz assim, pega essa tela e bota lá na parede, ali na sala, coisa assim. Eu digo, não posso, porque eu vou terminar mexendo nessa tela. Essa tela está pronta, já assinei ela, está pronta, não quero mexer mais. Eu estou aqui há 8 dias nessa tela, às vezes 9 dias nessa tela, e eu não quero mexer mais nela. Está pronta, assinada, eu vou virar ela, botar um paninho em cima, para me poder começar um outro trabalho. Porque se eu deixar exposto, às vezes ela deseja ser exposto, eu vou terminar voltando naquele troço, porque a gente termina se mexendo, achando uma coisa errada. Não tem um grande impressionista, faltou agora,
um grande pintor impressionante, depois vem o nome dele. O Monet, voltou a falar o Monet, não o Manet, o Monet, ele estava no Louvre uma vez, ele estava no Louvre com um velhinho, com um pincel, tentando retocar um quadro. E que veio um guarda e disse, Monsieur Monet, não pode mexer no quadro. Não, mas eu estou só uma coisa, não pode mexer no quadro, o quadro é do acervo. Eu nem sabia que o senhor era Monet, o senhor está me explicando. Vou ter que ver uma foto sua, porque eu não conheço bem o senhor. Quer dizer, mas ele estava querendo retocar, quer dizer, que loucura. O Monet, depois de anos, ele querendo retocar um quadro que ele tinha feito há 40, 50 anos antes, ele achava. Eu sei que isso aí é um pouco de esclerose também, porque ele já estava velhinho, mexendo no museu, no quadro do museu, lógico que ia ser barrado. Mas tem isso, a gente termina querendo se meter, interferir, e é mais ou menos isso. Então, mais um trechinho. Carlos sempre será o menino brincalhão e inventor que provoca a imaginação, compondo com cores que o passar do tempo não desbota. Sempre sob o sol de Porto Alegre, que não o deixa perder o vício. Sorridente e excelente contador de histórias, gosta de viajar no seu universo fantástico de criaturas que sobrevivem a este mundo de transformações e incertezas. E sonha um futuro em que todas as pessoas possam ter a mesma liberdade para criar. Quem sabe neste mundo muito maluco eu vou criar figuras que vão dar certo? Então, esse é o nosso Brito Velho, gente. É exatamente isso. Eu sempre estou pensando em figuras, eu digo, essas figuras que eu vou criando são figuras que eu acho que vão dar certo, porque esse nosso mundo é tão louco, é tanta guerra, é tanta confusão, tanta miséria. Então, eu tento, quem sabe eu crio figuras diferentes, muito pessoais, que eu acho que vai dar certo. Essas figuras vão levar o mundo a dar certo. É uma fantasia. Porque essas que estão aqui não estão dando, né? Veio até o vírus para dar... Para dar tudo. Eu sei que isso aí é uma fantasia muito lúdica minha, mas tem isso. Eu tenho uma fantasia que vai mais longe ainda. Eu tenho uma fantasia, e que eu falo sempre, eu tenho a impressão que no futuro todo mundo vai fazer arte. Eu acho que vai ter, as máquinas vão tomar conta de tudo e o ser humano vai se dedicar mais ao ócio. E o ócio vai ser o quê? Ele poder fazer a sua criação, não importa em que área seja, na poesia, no teatro, na música, ou até em outra área, mas vai estar criando. Eu acho que no futuro nós vamos estar mais ligados à criação, muito mais do que agora. Eu acho que todos nós temos essa capacidade de criação. Às vezes a gente não se dá conta, vai se dar conta, às vezes, muitos anos depois. Mas, às vezes, até nunca é tarde. O Tomiotaki começou já com mais de quase 50 anos, quer dizer, nunca é tarde. Mas não precisa ser jovem para começar. Mas eu acho assim, que eu tenho a impressão que todo mundo, no final, vai ser... Eu sou meio fantasioso, mas todo mundo... Eu já falei isso e um cientista disse, ô Brito, vai tomar banho, eu não quero criar, eu quero criar. Tu está criando ciência, de forma diferente, mas está criando na matemática, está criando. Estão todos criando, um na matemática, outro na pintura, outro... Mas vão estar todos criando naquilo que gostam, que amam. Eu acho que vai ser um pouco isso. Mas é uma fantasia que eu tenho. Uma fantasia boa, eu adorei. Fantasia boa. Quem me dera. Então, a nossa grande relação, né, que o Brito tem com as crianças, a gente já pode observar nessa conversa, nesse bate-papo, essa grande energia, né, essa vitalidade imaginária, que é o que as crianças também têm. Então, gente, por que eu escolhi ser artista para o meu livro? Agora eu vou falar um pouco da infância, mas assim, ó, tudo que eu falar, vocês também levem para o universo do adulto, né? Porque o artista ele não contagia só as crianças. Por isso que eu fiz esse livro para crianças de 2 a 100 anos. Então, eu só pedi um copo d'água. Nega, quer dar um copo d'água? Viu? Eu disse que ia faltar. Tinha razão. Acabou? A cachaça é mentira. É brincadeira, né? Brincadeira boa. Então, gente, assim, eu fiz esse livro porque eu sou artista educadora há 30 anos, né? E eu percebia lá, um tempão atrás, quando eu comecei a dar aula de arte dentro das escolas, eu percebia que não tinha material para trabalhar com as crianças. Eu tinha que levar muita imagem que eu tinha que passar no xerox, copiar. Era muito difícil levar material para dentro da sala de aula.
e principalmente de artistas gaúchos. Não tinha material. E eu disse, poxa, eu vou escrever o livro que eu quero ler. Eu vou escrever o livro que eu quero trabalhar com as crianças. Então, depois de muito tempo, porque um sonho demora para ser, né? Um sonho demora para ser realizado. Esse livro aqui é um sonho que eu sempre tive. E uma vez eu convidei o Brito para ler na escola. Só um parênteses. Eu acompanhei esse sonho, porque a Leinha, ela me visitava. E eu te chamava para ir na escola. Me chamava para ir na escola, e sempre com a ideia do livro. E eu até achei, esse livro não vai sair, de repente, o livro está aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma alegria. Tu acha que um sonho ia ser fácil, sim, de se realizar? Demorado? Por vários anos. Mas quando acontece, né, Brito? Acontece mesmo. Acontece mesmo. Então, eu resolvi fazer esse livro, né? Que é um livro para tudo que é faixa etária. Não tem uma faixa etária. Até foi bem difícil fazer esse livro, porque eu tinha que escolher uma faixa etária. Só que eu disse, eu não vou escolher uma faixa etária. Porque eu amo livros infantis e eu aprendo muito com livros infantis, né? A narrativa do livro e tudo. Então, eu quis fazer um livro que tivesse narrativa, que tivesse a poética, relacionada com o trabalho do Brito. Por isso que vocês viram que o texto tem essa poética toda. E a relação, no começo do livro, quando eu falo sobre a família do Brito, o pai, a mãe, eu sempre relaciono os personagens do livro, os personagens reais, com as obras do Brito. Então, a mãe, o pai com os braços largos, né? Tem até um trechinho aqui que eu vou mostrar, que daí fica bem claro o que eu estou dizendo. O pai trabalhava de equilibrar pessoas, juntando as coisas de dentro com as coisas de fora, com receita e remédio para as dores da alma. Todos os dias vestia um sorriso novinho e preparava os ouvidos grandes de escuta para as pessoas cheias de fala. Então, até eu fiz esse ouvido para levar na escola, o ouvido grande de escuta do pai do Brito, né? Eu vou na escola com essa orelha que eu tirei de um quadro do Brito. E é isso. Então, toda essa história do livro, eu juntei com o imaginário do Brito, né? Porque eu acho que seria uma história mais rica, que falaria mais do artista. A criança percebendo esses tamanhos que o Brito coloca nas obras, as cores e tudo. Então, gente, deixa eu voltar para meus rascunhos aqui. Então, esse livro é uma fonte de contagem e inspiração para tudo que é faixa etária, não só para criança. E é um livro que conta a história, a biografia do Brito, né? Como vocês viram, vou mostrar aqui. E depois convida... Eu tenho amigas que ficaram de se inscrever aqui, eu acho que elas estão aí, que é lá de São Paulo, umas artistas maravilhosas, amigas minhas, que ficaram loucas pelo livro Brito. E eu mandei pelo correio para elas, porque elas adoram. Tem uma até que trabalha muito com livros de colorir. E ela disse, eu quero aquele livro, eu quero criar também, que nem as crianças. Então, eu mandei. O importante é que isso aí não é só colorir, é também para criar também. Não é colorir, isso que eu vou mostrar agora. Esse livro aqui, ó, gente, não é propaganda do livro, tá? Esse livro tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje, que é o contágio e a inspiração. Ó, um exercício que tem no livro, né? Exercício porque criatividade é exercício, é como um músculo. A gente precisa exercitar, né, Brito? Exatamente. Então, eu li livro de exercícios de criatividade. Brito colocou várias figuras embaixo do seu guarda-chuva. O que você vai colocar embaixo deste? Só que esse embaixo, gente, a gente também vira quando vai trabalhar com as crianças. A gente não precisa ficar só com guarda-chuva de pé, como é o tradicional. Eu sempre digo, vamos virar o livro, vamos trabalhar conforme vocês querem. E essas imagens aqui, ó, que são os olhos que o Brito coloca no trabalho dele, os criadores, né, não só as crianças, tem que colocar, dar novos corpos para essas imagens aqui. E foi o que o menininho fez naquela foto do Rafael. Tu pode colocar, Lise, pra gente? Tem o menino Rafael, de 4 anos, Brito, que ganhou o teu livro. Eu fiquei encantado com o desenho dele. Sim! E sabe o que ele fez? Ele juntou um lado com o outro. Ele fez uma relação desse lado com esse, Brito. Eu vi. Ele ignorou a margem do livro e eu achei fantástico isso. Achei bárbaro. Porque a criatividade extrapola limites. Para a criança não existe limite. Isso. Né? Aqui, ó. Esse aí. Esse aí, ó.
Ó, Olha a liberdade, eu fiquei encantado. é, E eu, a às vezes, quando criação. falo, deixa eu só participar, eu, às vezes, quando falo com as crianças, que a Leinha acompanha isso, isso eu faço há muitos anos, as crianças ficam encantadas. Mas como é que tu consegue fazer isso e tal? Teve uma criança, uma vez, que a Leinha presenciou, que estava... Eles trabalharam junto comigo, eu acompanhando isso, aquilo e tal, e eu só acompanhando eles trabalhando, né? E eu conversando com eles, e conversei com eles, e um deles veio correndo e me abraçou assim, muito querido, disse assim: "O Brito, tu não vai esquecer de mim, né?" Mas que coisa maravilhosa, uma Ele criança. disse assim, né, Brito, olha bem para minha cara. Eu achei Olha bem estranho, para né? minha O que ele cara. vai dizer? Ele olha bem para mim. Não É, esquece de mim, tá? não, Porque eu não sou teu esquece de fã. mim. Outra criança, outra vez, Coisa mais linda. isso é maravilhoso, uma criança outra vez, e veio também e me disse: "O Brito, eu quero fazer um trabalho muito maluco, assim como o teu. O que eu faço para fazer um trabalho muito maluco?" É fazer como eu faço. Mas o que tu faz? Eu sou muito maluco. Imagina uma criança ouvir um adulto dizer eu sou muito maluco, e ele olhar para mim, ria, encantada, aquela criança pequena, que um adulto, dizendo é que eu sou muito maluco também. Se for muito maluco, faz sair um trabalho assim também. E ele me abraçou e se ria, assim, "Ah, tu é muito maluco mesmo." Que bacana a criança dizer isso, né? Essa Não liberdade. é. E assim, ó, esse livro, né, Brito, é um suporte que a gente tem a nosso favor para levar os artistas gaúchos, ou os artistas em geral, para dentro da sala de aula, né? Principalmente, claro, que eu vou Exatamente. puxar pelos meus, porque não conhecer os nossos Claro. primeiro, depois os outros, né? Então, esse livro é um suporte para fazer arte, para provocar, né? É um livro de Olha provocações. eu aí, eu tinha acho que 3 anos essa foto aí, de sandália, de Aí sandália. a gente estava tentando conseguir uma foto tua criança, né? Que bom Eu achei bacana que que vocês botaram, a acharam. Leinha botou uma figura minha olhando para mim, assim, pequenininho. É o confronto entre o criador e a É, criatura. legal. Então, né? Acho que tem gente que tem. Ah, pretendo fazer com outros artistas gaúchos, sim. Paulo Pérez, que está na minha lista, né? Armando Almeida, que é É um meu grande tio. artista, É, outro grande artista. o Armando Almeida e a Arminda Lopes, né? Por que eu fiz? É uma série, gente. Esses livros é uma série. Eu quis, como eu sou muito ligadinha, assim, tudo, e eu quero colocar tudo numa história, por isso que quando eu pinto um quadro, eu tenho que pintar 7 de uma vez só. Eu acho que até tem uma prof minha assistindo aqui, que foi minha prof na URGS. Então, quando eu pinto, o Nikolaevski dizia, Leinha, não pinta um quadro, pinta 7 ao mesmo tempo, porque eu quero botar tudo, né? Esse livro aqui, o texto era enorme, só que não ia dar no livro, eu tive que reduzir, deu uma dor ter que reduzir, porque eu queria contar tudo sobre o Brito. Não dava, né? Então, voltando para a ideia, esse livro aqui, onde eu estava mesmo? Me ajudem, onde eu estava? Então, tu Tá, vai fazer essa série, tá, de Ah, artistas. é verdade, Quer é fazer? verdade. Viu, gente? Eu tenho que me ligar porque eu me espalho, né? Eu vou fazer essa série porque eu quero trabalhar um pintor, um escultor, um que trabalha com colagem e um gravurista. Então, E, Armando Almeida, a figura humana relacionada com o meio ambiente, o Paulo Pérez, a figura humana de uma forma que ele trabalha com colagem, de uma forma criativa e que ele abstrai, né? A Arminda Lopes com a figura humana e a questão emocional da figura humana, toda a relação emocional, que ela tem uma grande ligação com isso, né? Que é o menino que roubava maçãs, então tem toda uma relação social e emocional. E o Brito com essa característica lúdica de desfragmentar a figura e montar novos seres, que as crianças ficam loucas com isso. Então, a ideia de fazer o Brito, claro que foi o meu primeiro livro, porque ele estava dentro da sala de artes lá comigo, seguido, né, Brito? isso, Era o que exatamente. eu mais conhecia, por mais que o Armando Almeida é meu tio, né? E o Então, Armando o Brito é teu tio, né? meu tio, é. Então, falando um pouquinho sobre meu contágio também, e minha inspiração, assim, como eu fui inspirada, né? Eu nasci numa família que incentivava muito a arte também. Meu pai, o Arthur Guarici, né? Artesão.
E a minha mãe, artista, Léa Caruso, eu vivia no meio das obras de arte, daqueles lustres, daqueles adornos. Meu pai com livros de arte sempre, ele tinha uma biblioteca enorme de livros. Eu pegava os livros de arte que ele tinha para copiar os cavalos. A minha mãe me levava sempre para o ateliê dela para fazer escultura. Então, eu nasci no meio desse repertório todo e a Mara Caruso, minha tia amada, me contava histórias e fazia ver fadas e imaginar. E esse processo de imaginação que me trouxe a criatividade que eu tenho hoje. Porque o que acontece? Quando a criança começa a crescer, lá pelos 9, 10 anos, ela começa, claro que pelos 7, já no processo de alfabetização, ela começa a entrar no mundo dos símbolos, né? Começa a copiar o alfabeto, começa a entrar e começa a perder a criatividade e vai ficando engessada, né? Se a gente não estimula ela. E depois, se continua assim, né? Nesse processo de racionalização e assimilação, vai enfraquecendo a criatividade. Até se tornar um adulto. Acho até que na adolescência, que a criança tem uma criatividade fantástica. Sim. Todos os artistas do Sim. passado. Na adolescência que morre. Eles querem ter uma postura como uma criança, nível de criação. Na adolescência, a criança começa a ficar cheia de preconceito, começa a perder toda a parte da criatividade. Ela começa a negar. Então, engessa, né, Brito? Exatamente. Fica engessada, E o que a gente faz, né? Até nós, adultos, o que a gente faz para retomar essa criatividade toda, né? Então, não só para quem é artista, para todo mundo. São viagens, leitura de livros, perceber o mundo, né? Abrir esse canal de percepção para o mundo, viver coisas novas, fazer caminhos diferentes, não todos os dias, mas alguns dias mudar o cardápio, né? Não comer em todo horário certo, é mexer com os nossos sentidos, né, Brito? Exatamente. E não só o artista, né? E nós, artistas... Todo mundo tem que se envolver com arte. Tem várias coisas, eu acho. Várias formas de se envolver. Leitura de livros, por isso que me disseram assim uma vez. Não faz livro físico, faz e-book, né? Que agora está na moda de abrir lá. Eu disse, não. Eu quero o livro físico. Eu quero o quadro, eu quero a escultura. Eu preciso segurar o livro para ler. Eu preciso ler livro. Eu não consigo ler no celular. Eu comprei um livro que está até agora lá, não consigo ler. Eu gosto de andar com o livro embaixo do braço. Tem o cheirinho do livro, né? Tem o cheirinho do livro. Deixa eu contar uma coisa sobre cheiro. Como é que está o horário? Tem que ver. Meu filho, uma vez, a professora na escola pediu para ele falar. Meu filho é muito criativo. Hoje em dia ele trabalha com marketing, tudo. Por isso que eu digo, criatividade é para tudo. A professora disse, escreva o que você mais gostou do livro. Daí ele escreveu, o cheiro das páginas. Foi a resposta que ele deu. Fantástico. Porque a criança, fantástico, é a percepção aguçada, né? Ele não gostou do livro, ele gostou do cheiro do livro. Então é isso, né, Brito? Exatamente, isso mesmo. Vamos abrir para o sorteio, para as perguntas. E outra, né, recadinho, a criatividade é um exercício, né, Brito? A gente tem que estar exercitando. Tem que fazer né? sempre. Se não faz, para e levar os artistas para dentro da sala de aula é muito importante. Né? Não trabalhar só técnicas e deixar a criança livre para criar. Né? É o que eu digo, a gente não limita muito a criança. A gente tem que dar asas para ela. Por isso que esse livro não é de colorir. Né? A gente está usando o livro aqui como forma de falar sobre o que a gente acredita, né, Brito? Olha aqui. Aí é a metade de um objeto. Cortar ele. Porque tu não trabalha só com pintura, né, Brito? Tu também faz gravura. Eu achei boa essa ideia de cortar esse objeto. Tu pode, a criança, pode completar o lado de cá a moda dele. Eu já vi algumas. Não precisa ser igual, pode ser um outro perfil. Não, tem que ser diferente. Eu vi algumas soluções nesse livro, de algumas crianças, que eu ficava assim, encantada. Eu chegava a perguntar para algumas crianças que eu via o resultado tão maravilhoso, às vezes, nas crianças, que eu olhava para eles e dizia assim, esse carro estranhado, tu deixa eu te copiar? Mas eu sempre fazia essa pergunta, tu deixa eu te copiar? Pode, mas faz o teu, tá? Pode, mas faz o teu, quer dizer, não vem me copiar, faz o teu. É tão maravilhoso o que eles fazem, eles criam, de uma forma pessoal, que eu acho maravilhoso. E assim, esse livro não é só para ficar no livro, né? A gente não quer um livro na sala de aula para ficar, aquele
método limitado, hoje é página tal, não é para sair desse livro e viajar na sala de aula. Sim, claro. Fazer essa viagem com o Brito Velho, né? Entrar na escultura. O livro é só um veículo de contato com o artista, né? O livro é a nossa passagem para essa viagem do Brito Velho, né? Passagem aérea. Vamos abrir para as perguntas, Brito? E até tem uma frase aqui do Dalí que eu queria ler que eu achei bem interessante. Aqueles do Dalí, Salvador Dalí. Em homenagem, por isso que eu peguei o Salvador Dalí aqui, ó, na minha canequinha. Aqueles que não querem imitar nada não produzem coisa alguma. É isso. Os artistas, porque nós, artistas, também nos inspiramos em outros artistas da história. É tudo repertório, né? Sim, porque não existe essa coisa da exclusividade do único. Não, eu acho que o artista, isso o Iberê falava, todo mundo fala, o Picasso não dizia que ele gostava, ele preferia ficar copiando os outros do que se copiando. O Picasso dizia umas frases malucas assim. E tu olha o Picasso e o Braque, eles trabalharam durante 2, 3 anos no mesmo ateliê, onde surgiu com mais força o cubismo. Tinha um quadro que os dois tiveram que assinar, porque era tão próximo, ficou tão parecido um com o outro, porque era uma interinfluência. Quer dizer, eu acho que a arte tem muito isso. O ser humano ele recebe uma carga de informações, de tudo, e, de repente, ele começa... essa carga de informações passa por dentro do artista, na poesia, na música e tudo, e ele desenvolve uma linguagem pessoal, uma linguagem que tem a ver somente com ele. Nesse ponto, o artista é único nesse sentido, porque não é que ele seja original, não. Ele é único no sentido que passa tudo por ele e dali sai uma coisa... Filtra, isso, sai o suco. E cria a sua linguagem. O suco. A gente é uma centrífuga, o artista é uma centrífuga, Exatamente. bota um monte de fruta e sai uma salada de fruta. É uma linguagem que é pessoal. Isso em tudo, na poesia, na música, em tudo. Até a Elisa estava falando aqui, a Elisa colocou uma observação que quando a gente vai numa exposição, né, a gente sai contagiado. Eu, por exemplo, vou na exposição do Brito, vou na exposição do artista que eu gosto, eu saio lá louca para criar, né? E é isso aqui que a gente também faz nesse livro. A gente leva as imagens do artista, até no final tem todos os quadrinhos que foram usados no livro. A gente leva as imagens para contagiar as crianças, para fazer com que elas tenham vontade de produzir. E daí vai nascendo, vai desenvolvendo aquela criatividade dela natural. Porque ela foi contagiada pelo artista. E é isso que a gente está falando aqui, né? Como é importante os artistas na vida das professoras de sala de aula. E o artista também não viver isolado. Eu acho que o artista não pode viver isolado do mundo. Ele tem que se conectar. Ele não precisa viver na ateliê de ninguém, mas ele pode se conectar pela internet, se conectar nas exposições, se conectar pessoalmente conversando com as pessoas, entende? Eu acho, para mim, muito importante essas pessoas que vêm na minha casa. Eu já tive várias turmas aqui de alunos. Hoje, já faz uns 10 anos que eu tenho só uma turma às quartas-feiras. Depois a pandemia me tirou isso. Mas eu tenho perto de 9 alunos que querem continuar aqui e que eram meus alunos, de 9 a 8. Mas aconteceu tanta coisa que não sei o que houve, as pessoas vêm me visitar, às vezes vêm olhar trabalhos meus, coisa assim, com máscara, com tudo, e se empolgam tanto, não tem ninguém aqui dentro, só está eu e a Zuneide, aqui meus trabalhos. E dizem, Brito, eu sei das tuas aulas, será que eu posso, quando tu retomar? Então, eu sempre digo sim. Quer dizer, vamos ver depois. Eu fiz o cálculo do Zuneide, eu teria, nessa turma que eu tenho 9 alunos, teria perto de 25, é impossível. E eu não vou abrir turma nova, então fica só na fantasia. Se alguém está me escutando, vai dizer, mas cretino, tu me prometeu, né? Quer dizer, mas é que eu não vou dizer que não, é feio. E deixou a coisinha aberta. Mas é bom esse contato, eu gosto muito desse contato. Sim, até colocaram que agora, não sei quem foi, que os encontros, né, nos trazem novas experiências. Né, Brito? E é muito importante a gente sair, né, buscar experiências de fora eu aprendo e trazer para a gente. Eu aprendo com eles também. A maioria que vem aqui, uma grande parte, não todos, mas uma grande parte já são artistas e têm essa liberdade, já fizeram exposições e às vezes organizam exposições, eles organizam em algum conjunto, eu participo junto das exposições, quer dizer, mas
e para eles é importante essa troca. Eles sentem falta dessa troca. Olha quem está nos assistindo, a Bia Maurício, lá de São Paulo, que eu te falei que ganhou o livro. Ó, Bia, produz aí, depois manda pra gente. A gente quer ver. Foi aquela artista que pediu o livro, que queria produzir o livro. Isso. Estou aqui com o material de sorteio, ó, botei 21 papéis se quiser aqui. fazer alguma pergunta para mim... Isso. Vamos fazer as perguntas primeiro? Aqui, gente, é um livro autografado pelo Brito, né? Vou mostrar, tá, Brito? Aqui. Sim. Ó, um livro com autógrafo do Brito. Ó, o autógrafo dele é assim, desenhado, né? Já fez o livro todo, Bia? Isso! Gente, depois a gente fala como adquirir o livro, né? Eu tô montando uma lojinha virtual. A propaganda. Léa, posso... Pode, deve. Eu vou pedir para quem tiver interessado no sorteio do livro, botar o nome no chat para eu dar os números, tá? Isso. Eu tenho então, até 21 aqui. Enquanto vai rolando as perguntas, eu vou dando os números para vocês, tá? Boa, ótimo. Quem tem pergunta, onde que a gente olha as perguntas? Vamos pedir ajuda aos universitários. No chat, aí embaixo tem o chat. Tá. Daí eu clico aqui? Isso. Então tá, vamos ver. Se não for pergunta difícil, a gente responde, né? Achou, Léa? Achei aqui, deixa eu ver. A gente tem que arrastar aqui o cursor? No meio da tela embaixo tem um balãozinho. Sim, eu cliquei nele, daí tem várias pessoas aqui, mas eu não estou vendo nada. Tu não clicou? Tá, então assim, ó, cliquei. Tá, eu vou subir bem lá e vou responder dos comentários. Eu não vou mexer aqui no computador, mas vai desaparecer tudo. Então, vou deixar que a Léa vá ver. Tá, então aqui, ó, Brito, que conselho tu daria para uma criança, Bianca, que gosta de desenhar, mas não gosta de praticar? Então, desenhar, mas não gosta de desenhar sempre. É que o desenho da criança é espontâneo, né, Brito? A gente tem que deixar... Ela gosta de desenhar, mas não gosta de ficar praticando? Ficar praticando, mas não... Como é que sabem que ela gosta de desenhar? A pergunta é essa. Ela deve ter praticado. Sim, ela desenha, mas não sempre. Desenha, mas não sempre. Acredito que é isso. Então não pode ser uma obrigação. Então tem que deixar... Acho que se essa criança, nesse caso, não pode forçar ela, se ela é pequena e não quer ter uma disciplina de ficar desenhando sempre, quer dizer, ela tem momentos que ela gosta de desenhar e vai lá e faz um trabalho. Então tem que deixar essa criança mais livre, né? Livre para fazer o seu trabalho. Sabe o que eu faço, Brito? Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço nesse caso? Que nem teu pai. Eu dou material de arte. Qual criança não ganha uma caixa de tinta e não quer pintar? Não, isso é importantíssimo. Ou fazer com a criança os seus próprios materiais na cozinha. Fazer tintas, fazer massas de modelar. Sempre deixar ela fazer coisa livre. Sempre deixar ela... Ou levar ela numa exposição. Né? A gente tinha que ter mais exposições para criança aqui. Só, né, feitas para criança. Ia ser muito lindo. Eu visitei um museu em Paris, Museu Herbie, que é só para criança. E com obras de artistas famosos. Esse que tu falou que rasga a tela, estava lá. E para criança. Criança, tudo na altura da criança. A criança sentava na frente da obra do artista e o original, gente, não era cópia. Museu e as crianças sentavam no chão, os mediadores falavam com as crianças e era uma exposição toda feita para o público infantil. Muito linda a exposição. Então, vamos ver outro. Brito Velho é uma delícia. É um universo real que inspira, mas não é fantasia. O Brito Velho é uma delícia. Olha, que lindo. Que legal. Então, vamos ver. Quem é a pessoa querida que existe isso? Deixa eu ver. Maria Alice. Não, deixa eu ver. Não. Já passei, peraí, não foi Maria Alice, desculpa, gente. Tura Elisa. Obrigado. Conheci a Tura hoje. Então, vamos ver. Quem quiser me ajudar, gente, eu sou nova aqui nesse Zoom. Tá, essa já foi.
Encontros trazem troca de experiências, novas visões, verdade. O livro é fantástico também para a formação de professores na medida que nos auxilia a nos libertar de estereótipos. Ótimo! Isso mesmo. Esse livro também foi feito com a intenção de atingir professores. Eu dava aula na Uniriter para o pós da pedagogia. Eu ministrei uma oficina de a linguagem da arte e o processo de alfabetização e a linguagem da arte. E as professoras da pedagogia não têm, gente. Claro que isso não é falha do sistema, é por falta de tempo também, porque elas têm muitas coisas para trabalhar, mas elas não têm conhecimento dos artistas, então elas não conseguem fazer projetos. Era isso que elas me reclamavam. Então, o que acontece? Tendo materiais assim na mão, elas acabam conhecendo o artista e montando um projeto sobre o artista na sala de aula, né? É que falta repertório realmente de artistas para as profs da pedagogia, né? As profs de arte já tem, mas muita escola não tem professor de artes. Quem dá aula de artes é o professor da pedagogia, né? A gente vê muito isso. Deixa eu ver mais aqui. Engraçado, a imagem mais forte que eu tenho do Brito Velho é uma tarde ele lá na usina do gasômetro interagindo com as crianças. Luiz Ventura, Luiz, como pulando corda, fazendo bola de sabão, sentado no chão, indo no nível dos olhinhos das crianças. Como um ser mais autêntico, acessível e disponível, este é o Brito Velho. Então, gente. O Ventura lembra direitinho. Aliás, Ventura... Porque ele fotografava. Estás me devendo aquela cachaça, Ventura. Olha a minha cachaça, Ventura. Professor Brito é o nosso menino maluquinho, a Graça Craides diz. Que bom. Mas respondendo também ao Ventura, eu me lembro que esse dia, o Ventura estava lá, eu fiquei tão solto com as crianças que estavam era a Kombi da Cultura, e tinha trabalhos meus que estavam viajando nessa Kombi da Cultura que se instalou ali na usina, perto da usina do gasômetro. E tinha muitas crianças. E eu estava tão solto, depois eu mandaram as fotos para a Zuneide, e a Zuneide mostrando aqui no computador, e eu dizia, mas vem cá, eu não bebi, não fiz nada, não cheirei nada, como é que eu estava tão louco? Eu estava pulando, estava dançando. E o Ventura se lembra disso. Quer dizer, estava a mil com as crianças, brincando, pulando corda com eles. Quer dizer, eu me transformei um pouco criança naquele momento. E o Ventura me pegou, fotografou. Eu acho que o Ventura, muitas fotos, ele tirou e mandou para a Zuneide. E posições, eu digo, mas me pegou em plena intimidade, eu dançando, pulando com as crianças e tal. Brito, tu pegou dois fatores importantes aí que a gente vale a pena refletir, que tem artistas que são super criativos, tem aquele universo infantil aflorado da vitalidade da criação, mas não se relacionam assim com o público, são mais introspectivos e tudo, e tu pegou dois fatores importantes, tu é todo essa vitalidade criativa e ainda tu é todo lúdico. Tu adora brincar, adora falar, então... Adoro tudo isso. Contagia direto, né? E eu falo muito. Eu me lembro que antes, quando eu era criança, eu era muito tímido. Engraçado isso, eu era o primeiro a entrar no aniversário, quando eu era pequeno, tipo 10 anos, 9 anos, eu entrava no aniversário, eu queria ser o primeiro a entrar para poder ficar no meu cantinho e ninguém se dar conta que eu estava presente. Eu queria me esconder um pouco, eu queria brincar, mas eu ficava meio que me escondendo. Eu não gostava de passar numa sala onde tivesse um monte de crianças, pessoas que me vissem. Então, eu entrava antes para não ser visto e chegava a ficar no meu cantinho. Mas depois foi mudando a tal ponto que até também eu custava muito entrar no começo de dar entrevista na televisão, mas isso foi bem no começo, né? Porque depois eu tomei conta, chegou um ponto que eu me lembro aquele jornalista o Lerina, num programa de televisão, na TV Com, ele me entrevistando, ele dizia, o Brito agora vai continuar, só faltava me tirar no ar, assim, porque eu ficava empolgado. Quando eu estava participando, dando até parecer sobre a bicicleta, o Lerina fica aí, a editora quer que agora tu fale um pouco sobre as bicicletas da cidade. Então, eu me meti em outros assuntos, porque eu sou de falar, eu falo até um pouco demais, às vezes. Comunicativo. Controlar. Comunicativo nos dois aspectos, no plástico, né? E no verbal. Então, vamos fazer o sorteio. Eu tenho 21 números. Quanto deu, gente? 10 pessoas? Ó, tem gente que já tem o livro aqui, talvez por isso que não está participando.
Tem 10 tá? pessoas. Eu botei 21 números, tá? Eu fui me empolgando, porque vocês viram que eu sou bem apressadinha, né? Se o Brito é apressado, eu vou tirando, tá? Até dar um dentro dos 10. Pode ser? É a solução, não tem outra solução. A solução, né? Se eu Tem que abrir ir todos os tirando papeizinhos, número tal. não dá. Abrir tudo e ver que número tem e botar de novo, não dá. Então, vamos lá. Atenção, quem ganhou o livro do Brito Velho? Quem ganhou o livro do Brito Velho foi o número 18, não dá. Vamos lá. Vai ser que nem aquele do Silvio Santos, Brito. Não é. 17 também não dá. 13. Quase, está chegando. Atenção, primeiro número abaixo de 10 ganha. 20 também não dá. 21. Olha, estão curiosos para saber quem é? Estão esperando? 3, número 3 ganhou o livro. Aqui para cá. Então, ótimo. Número 3, tá? Maria Depois Alice. a gente... Maria Alice, ganhadora do livro. Parabéns, ótimo. Maria Alice. Que bom, Maria Alice. Que bacana. Parabéns. Depois a gente manda com um autógrafo aqui, né, Brito? Tá ali já o desenho do Brito. Para guardar, ó. Esse livro é uma raridade. Com autógrafo do Brito, então. É um prazer estar com vocês aqui todos. Achei maravilhoso. Esse livro aqui não tem editora, tá, gente? É uma produção independente. A gente catou o dinheirinho ali, ó, para fazer, né? Pedindo apoio, tem apoio do Shopping Total, da Chocolateria Brasileira e da Tris, Materiais de Arte Escolares. Então, né, a gente quer agradecer a presença de todo mundo. Fiquei Espero que vocês tenham contente de estar aqui com vocês todos. Achei uma maravilha estar em contato com vocês todos, foi muito bacana. E a Chico Lisboa agradeço também. E olha, quando voltar de novo aquela fase dos mini quadrinhos, quando chegar na época, me chamem que eu continuo fazendo. Eu faço isso há anos, eu venho fazendo. Tá? Eu tenho um quadro que eu amo lá atrás. Olha, o pessoal está perguntando como é que faz para adquirir o livro, gente. Então, tá no Mercado Livre, mas pode... Depois eu peço para as gurias da Chico ficar com o meu WhatsApp para o escritório, né? Lá para a escola é só ligar que a gente manda pelo correio o livro. Tá? Esse livro é um comecinho, é uma sementinha de plantar o artista dentro da sala de aula. Eu agradeço, Leia, pela ideia, foi ótima. E a gente vai ter um curso para crianças, né, agora. Com o Brito, que eu vou ministrar para crianças. Dessa pandemia também a gente podia fazer presencial, né? Vamos, eu topo. Nós temos agora o curso virtual que a gente vai fazer, né? Tu queres falar um pouquinho pela Chico? Sim, quero falar, sim. Eu adoro falar, né? Ô, Brito, nós dois, hein? Sim, uma dupla. A gente está conversando, o Luiz fica lá com a gente, ó, a gente tomando café, comendo cuca com o Brito, e só o Brito e a Zuneide só ouvindo eu e o Brito falando. Então, a gente vai ter foi uma proposta, né, que saiu na Chico de fazer, acho que é a primeira oficina para criança de forma virtual. E claro que forma virtual é sempre para a gente um desafio, né? De como é que a gente vai atingir as crianças de forma virtual. Mas eu já estou ensaiando bastante porque eu estou fazendo lives para as crianças todas as semanas. Agora está na moda live. Então, eu também entrei nessa de live, só que eu não fico dançando. Eu fico inventando coisa com as crianças. Então, vai ser virtual, a gente vai mandar o livro para casa, a gente vai solicitar uns materiais e a gente vai fazer essa proposta de contagiar as crianças através do Brito. Né? Eu vou apresentar o Brito, eu tenho reproduções das obras do Brito, ó, o Brito sabe, que são banners, né, Brito, que a gente fez para mostrar para as crianças. Ele autorizou, então a gente fez os banners e a gente vai mostrar o trabalho do Brito, eu vou falar sobre o Brito, as crianças vão ter o livro em casa e eu vou fazer uma provocação, elas vão sair produzindo. E a provocação vai sair também do livro, a gente vai montar uma escultura, alguma coisa inspirada em Brito Velho. Então, a nossa primeira oficina na Chico, espalhem, divulguem, né? Que é uma experiência que a gente vai fazer, que eu acho que vai ser bem legal, porque a gente tem que colocar as crianças para produzir, gente, para conhecer artistas, para produzir, para brincar, porque é lúdico. Fazer arte, como dizia uma prof que eu tive, a Suzana Rangel, é como brincar e sorrir,
né? Verdade. Então, é isso aí, vamos produzir arte. O livro vai para casa, o livro vai pelo correio, quando se inscreve para a oficina já ganha o livro de presente. E uma coisa que eu acho interessante, Leinha, que essa coisa no dia da oficina? Está falando... Desculpa, Brito. Não, eu digo o seguinte, e o interessante que é essa oficina que tu vai dar, baseada no meu trabalho, mas o interessante é que as crianças, vocês vão ver o resultado das crianças, vai ser totalmente diferente do meu trabalho. Eles vão criar coisas maravilhosas que eu depois vou querer copiar elas, entende? Vou pedir autorização, mas elas não me permitem. Mas as crianças são muito livres, elas criam. Sim, até tem essa orelha aqui que eu vou tentar botar em cima do meu microfone, essa orelha que eu uso para dar aula, ó, que é a orelha Brito Velho. É para ouvir as crianças melhor, né, Brito? Tem momentos da oficina que a gente, por exemplo, provoca usando um guarda-chuva. A gente abre um guarda-chuva e a gente pergunta para as crianças o que a gente pode fazer com o guarda-chuva, para elas saírem do convencional do uso do guarda-chuva, né? E elas vão brilhando em cima, exatamente. Sim, e elas vão numa liberdade expressiva maravilhosa, que nem aquele menininho que apareceu ali, o Rafael, de 4 anos. Né? Isso. Tem mais alguma coisa? O dia da oficina é dia... Me ajudem, meninas, é dia 17 de julho? Dia 17, às 16 horas. Né? É isso. São 2 horas de oficina. Claro que tem crianças que não vão ficar as 2 horas, as menores, mas tem crianças que ficam, porque pela minha experiência, passa tão rápido que elas nem sentem. Né? Mas cada criança tem o seu prazo de validade. Sem dúvida. Mais alguma coisa? Informações sobre as oficinas. Essa oficina, dia 17 de julho, estou perguntando aqui. 17 de julho, às 16 horas, um sábado. Tá? Todas as informações estão no site da Chico. É só acessar lá e tem todas as informações estarão no site da Chico em alguns dias. Isso, eu mandei as informações Chico, ontem. Nas nossas redes sociais, né? Mandei ontem que eu estava atrasadinho. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico bem entusiasmada em falar de arte para criança, porque eu acho que é por aí que começa a nossa valorização da nossa cultura, né? E da nossa memória cultural, que são nossos artistas, a nossa cidade. Inclusive, eu esqueci de falar que esse livro fala muito da cidade de Porto Alegre, porque a ideia é com que as crianças tenham apreço ao que é nosso e tenham cuidado com as coisas e preservem a nossa memória, a nossa identidade cultural. Isso mesmo. Né, Brito? Então, é por aí. A gente começa na educação. Estou super grato pelo convite e estar participando, conversando com vocês, foi uma coisa super gostosa poder falar e vocês ficarem me ouvindo. Mas vi que maravilha ter a oportunidade de eu poder falar bastante e vocês me ouvindo. Eu acho maravilhoso isso. Com orelhas de Brito Velho. Nós que agradecemos, Brito, foi muito bacana, muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada, Leia, por ter trazido essa ideia também, que foi muito... Uma forma lúdica de apresentar o Brito, né? Exatamente. E muito agradável, assim, né? Eu gostei muito. Também gostei. Eu estava bem nervosa. Eu vou falar para vocês que eu não estou acostumada de falar para adulto. Estou preocupada, porque meu universo... Foi muito bom, né? Foi muito bom. Ai, que bom, gente. Fico tranquila. Eu posso dormir e jantar, porque eu não comi nada o dia inteiro. Que maravilha. Ai, que bom. Acho que tem muita professora aqui assistindo a gente hoje também, né? Essa oficina não tinha um público-alvo, assim. Era aberta ao público em geral, né? Que bom. Tem muita prof, muita artista. Ai, que bom. Obrigada, gente. Obrigada, Bia. Obrigada, Brito. Obrigada para o Chico. Obrigado para você. Valeu. Tchau para todos. Então, obrigada pela presença também. Eu quero me associar na Chico Lisboa, hein? Eu quero me associar. Beijo. Beijo para vocês. Tudo de bom. Como é que sai no vermelho? Léa, só uma coisa. Como é que a Maria Alice pega o livro dela? A Maria Alice, a gente manda pelo correio. Ela manda endereço para vocês e a gente bota no correio. Como é que eu entro em contato pelo e-mail? Da Chico, né? Pode ser pelo e-mail da Chico Lisboa. Tá. Eu adorei ganhar o prêmio e adorei a conversa com o Brito e com
Obrigado. Muito legal. Só um conselho, posso me meter, mas eu estou com tal pânico do correio, porque quase nada eu recebo mais do correio, porque o correio está numa decadência máxima. Tudo que eu tenho que receber do correio eu não recebo. Então, se de repente, eu vou dar uma ideia para vocês, tivesse uma outra forma de você se encontrar e pegar o livro, porque essa coisa do correio, a não ser que Mas seja sabe, Brito, que registrado. está funcionando? Sabe Tá por quê? funcionando? Sim, porque na pandemia as pessoas só compram pelo correio. Eu estava conversando com a Alice. E é registrado, porque eu não recebo nada do correio. Não, tá. Agora começou a melhorar bastante. Nem as Inclusive abriu contas, novas nada eu agências recebo de do correio. correio. O correio ganhou dinheiro na pandemia, eu acho. Porque aumentou, melhorou. Não, e talvez seja registrado, então é diferente, talvez manda material registrado. A gente manda. Ou senão eu combino de mandar um Uber e entregar, porque o Uber está entregando direitinho também. Não, outra coisa, se não chega pelo correio, eu preferia que vocês me mandassem pelo correio, mas daí fica assim essa condição, se não chegar, eu passo lá na Chico para pegar depois. A gente pode combinar. Pode sim. Tá, mas se desse para vir pelo correio, eu ia adorar. E adorei, muito legal. Ai, ganhar pelo correio é tão maravilhoso, chegar um livro pelo correio. Tá lindo o trabalho, Leia. Ai, obrigada, gente. Foi feito com amor. Então, tá. Eu estou botando o e-mail da Chico aqui no chat. Se quiserem colocar no chat o telefone lá do escritório, da Vila da Arte, eu dou aqui também. Então é 51 99 259 4146. 4146. Isso. Qualquer coisa eu estou à disposição lá. Então tá. Então, uma boa noite para vocês, foi ótimo. Boa noite, querido. Beijo Foi para ótimo. todos. Adorei, dá vontade de nem ir embora, né, também. Brito? Ficar batendo papo. Gostei muito. Valeu. Um beijo para vocês. Agora vamos abrir a cachaça. Vamos abrir a cachaça. Isso. Já que só tem adulto aqui, né? Isso. Ótimo. Beijão para vocês. Viu, Luiz Ventura? Tchau. Tchau para todos, então. Tchau, todo mundo. Tchau. Eu não sei como é que sai. Eu também não sei como é que sai. Embaixo, passa o mouse na tela, embaixo tem End, um botãozinho vermelho. Tá aqui o técnico. Bota o botãozinho. Ô, filho, como é que sai, filho? Filho. Eu acho que é ali. Nossa, eu quero fechar aqui. Tá, aqui. Maria Alice pegou o telefone da Leia? Peguei o telefone e peguei o e-mail de vocês, tá? Eu vou desligar a live, que aí sai todo mundo, tá? Eu vou te mandar o endereço para entrega por e-mail, pode ser? Pode ser. Tá certo. Ótimo. Tchau. Tá. Obrigada, uma boa noite. Boa noite.